Neste vídeo, vamos falar sobre a Cartilha 2, Ninguém Fica para Trás, uma repactuação para todos e todas. A cartilha número 2 trata do direito de mulheres, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, idosos, crianças e adolescentes e outros grupos prioritários. É nesta cartilha que você vai entender que existem grupos que sentem os danos de um rompimento de barragem de forma diferente e mais intensa, por causa das suas especificidades de vida ou condições físicas e sociais. E quais destes grupos sociais são atendidos pela EDAS? As mulheres, crianças e adolescentes de até 18 anos, pessoas idosas e pessoas com deficiência, além da população negra e povos e comunidades tradicionais. No primeiro tópico, vamos falar sobre população negra e como a história de Minas Gerais é marcada pela mineração e escravidão, e como a condição desta população vai perpetuando o racismo ambiental. Nesse contexto, a questão racial representa um fator de agravamento, especialmente se considerarmos a injusta distribuição de condições de saneamento, infraestrutura e exposição aos riscos ambientais. O segundo tópico vai falar sobre povos e comunidades tradicionais. A EDAS identificou a presença de quilombolas, indígenas, congados, pomeranos, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, pescadores artesanais, ribeirinhos, ilheiros, areeiros e carroceiros ao longo dos territórios 3, 6, 7 e 8. Entendemos que só com a garantia de participação destes grupos no processo de reparação haverá um real controle social da governança. No tópico sobre mulheres, abordaremos o caso Samarco a partir do olhar delas. Isso permite dizer como o rompimento de Fundão afetou direta e fortemente a condição econômica das atingidas. Nesse sentido, mulheres em situação de pobreza ou extrema pobreza e atravessadas por diversos marcadores sociais estão ainda mais expostas às desigualdades. Por isso, é necessário ações afirmativas nas políticas de reparação para este grupo. Sobre crianças e adolescentes, você vai entender que este grupo lida com a fragilidade e a dependência das pessoas mais velhas, e em casos de desastres crimes, afetadas pela saúde, psicológica e socialmente. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, se destaca os prejuízos à nutrição por insuficiência da renda do núcleo familiar e a má qualidade da água. Sobre pessoas idosas, a cartilha fala sobre como esta população, em cenários de desastres, podem experimentar condições que podem agravar problemas familiares e de saúde e explica como elas podem, de acordo com a legislação, serem protegidas e ouvidas. E para finalizar, vamos falar sobre pessoas com deficiência, que enfrentam desvantagens diariamente porque a forma de organização da sociedade inviabiliza suas presenças e demandas, situação agravada em contexto de desastres. Então, como pensar numa reparação justa que contemple todas e todos? É urgente que no processo de reparação, as pessoas atingidas em contexto de maior vulnerabilidade sejam identificadas e que as medidas de indenização, compensação e mitigação sejam feitas de maneira justa. Para isso, a EDAS defende que só é possível um processo de reparação integral com a efetiva participação dos grupos vulneráveis, a partir dos enfrentamentos ao racismo, machismo, capacitismo e etarismo. Que um outro mundo é possível, um outro Rio é possível. Mas só com a nossa participação.